Oi, gente. Vamos só esperar um pouquinho. Pois é, né, Selma? Eu tive que sair e voltar porque travou tudo. Então, vamos lá. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal voltar. Vai ser uma pena se não conseguir voltar todo mundo. Tem grupo para entrar, tá? Chefe Sirley. No link lá da bio, você pode entrar lá, que aí você já vai conseguir entrar. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. Tá? Beleza? Beleza. Tá, então o que eu tava falando é o seguinte. Vocês vão receber esse conjunto de artes e junto vocês vão receber tudo bem? Tá chovendo aqui, gente. Aqui tá chovendo e provavelmente é a minha internet mesmo que tá travando, tá? Então vamos lá. Eu vou devagar, se der travar, vocês avisam, eu espero e assim a gente vai, tudo bem? Então, bora lá. Vocês vão receber esse conjunto de artes e junto vocês vão receber um texto, porque essa era uma dificuldade muito grande que eu tinha, tá? Esse já é um texto pronto, vocês só vão alterar ali se vocês vão dar algum sabor para esse nhoque que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas, por exemplo, lá vai estar escrito, deixa eu ver mais ou menos aqui como é que estava escrito. Ó, mais ou menos o texto que vocês vão receber, ele fala assim, ó. Olá, boa tarde. Eu vim compartilhar com você que estamos a todo vapor na nossa produção de nhoques artesanais. Será um imenso prazer atender ao seu pedido. Será perfeito para uma refeição saborosa. Ou seja, é uma mensagem que você vai encaminhar para o cliente, tá? E aí, para o cliente te conhecer seu produto e voltar a resposta querendo fazer o pedido dele. Tudo bem? Oi, Sil. Então, o objetivo, o que que é? Que vocês peguem a receita que vocês vão aprender aqui hoje, testem amanhã, que vocês peguem todo esse material riquíssimo que vocês vão estar recebendo e anotem aí. Eu quero que vocês mandem para 50 pessoas, tá? Vocês vão encaminhar esse material para 50 pessoas e não precisa ter medo se as pessoas responderem, tá? Não precisa ter medo se alguém falar assim, eu vou querer 2 porções, eu vou querer 3 porções. Porque como que vocês vão fazer? Vocês podem mandar a mensagem... Nossa, da Flórida! Olha isso, que delícia! Estou te vendo aqui da Flórida. Que legal! Sensacional isso, né? Então, o que que vai acontecer? Vocês mandam a mensagem para os clientes e vocês vão agendar. A entrega será na sexta-feira, tá? Vocês não precisam ter os nhoques já prontos. Bom, vamos lá então começar agora a nossa produção. Primeiro, eu quero que vocês já anotem aí a receita. A receita não, a proporção dos ingredientes, tá? Quem não anotou, quem não pegou, eu quero que vocês já anotem aí a proporção dos ingredientes. Vamos lá. 500 gramas de batata. Você viu, Selma? Ó, olha a presença que a gente tem, ó, da Flórida. Isso que eu não vi aqui a Cris, que é da Espanha. Pois olha. Então, vamos lá. 500 gramas de batata, tá? 150 gramas de farinha de trigo. 50 gramas de maisena. Um ovo. E temperos a gosto. A gente já vai falar sobre cada um dos ingredientes, tá? Agora vamos pensar assim, vamos ter foco para anotar as proporções. Eu vou repetir as proporções. Rê, consegue subir aí pra gente o texto também? 500 gramas de batata,
150 gramas de farinha, 50 gramas de maisena, um ovo, a gente já vai falar sobre a questão das batatas, e tempero a gosto, tá? Vamos lá, eu preciso agora que vocês anotem uma outra informação, porque isso aqui que eu passei é a porção de uma receita fechada, tá bom? Mas, por exemplo, assim, Lise, eu quero fazer com 10 quilos de batata, tá? Isso, calme, gente, acalmem os corações. Ó, a Kátia já perguntou, e se eu fizer mais quantidade de batata? Se acalmem lá. Aí, o que vai acontecer? Lise, eu vou fazer com 10 quilos de batata. Vou fazer com 5 quilos de batata, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem dobrar tudo, né? Todos os ingredientes. Ou você pode fazer o seguinte, anotem aí. Independente da quantidade de batata, tá? Independente da quantidade de batata. Sempre vocês vão pegar a quantidade que vocês têm de batata e vão colocar essas porcentagens em cima. Então, por exemplo, eu tenho 10 quilos de batatas. Para 10 quilos de batatas, como que você vai saber a quantidade da farinha, a quantidade da maisena e a quantidade do ovo? Vai ser na proporção, tá? Então, você vai pegar assim, 30% do peso da batata, você vai colocar de farinha. Então, 30% vai ser de farinha. 10% vai ser de maisena. E 10% vai ser de ovo. Tá? Então, com isso daqui, é independente da quantidade de batata que você vai fazer. Não, Robson, é assim, ó. Isso mesmo. Se fosse 10 quilos, deixa eu fazer aqui a conta só para não falar bobagem. Então, ó, eu tenho 10 quilos de batata. Vezes 30%, seriam 3 quilos de farinha. Exatamente isso, tá, Robson? O ovo é inteiro. Sim, a batata, a gente já vai entrar aqui agora. Por enquanto, eu preciso que vocês anotem essas informações aqui, tá? Anotaram? Então, vamos lá. Lise, eu vou fazer uma receita grande, tá? Você vai fazer uma receita grande, não sei quanto. O quanto de batata você tiver. Você vai pesar a sua batata. Aí, você viu que você chegou lá em X quilos, tá? Então, você vai... Isso, o cálculo é em cima da batata cozida e amassada, tá? É da batata assim, ó, pronta já para entrar na receita, tá bom? Então, vai ser 30% de farinha, 30% de farinha. Isso, ó, a Manica já colocou aqui, ó, independente da quantidade de batata, acompanhe as seguintes porcentagens: 30% do peso da batata é de farinha, 10% do peso da batata é de amido e 10% da batata é referente. Aí o seguinte, lá no meu Instagram também foi colocado hoje já uma postagem onde tem todos os pesos e as medidas dessa receita também, tá? Então, já tem um post salvo lá também. Da medida da batata, ela é sempre cozida, descascada e amassada, tá bom? Então, a batata, que quando a gente pesar a batata para entrar na nossa receita, ela já tem que ser assim, cozida, descascada e amassada, tá? Pra vocês tá travando e aqui pra mim tá normal. Ó.
Voltou? Voltou o vídeo, pessoal? Eu tô vendo que eu vou ter que fazer o nhoque lá no escritório. Tá, falem pra mim, voltou? Qualquer coisa eu levo o nhoque, a gente faz lá no escritório, bem do lado da caixinha da internet. Então, vamos lá. Legal, voltou, né? A batata, sempre que a batata vai entrar na nossa receita, a gente tem que considerar o seguinte, que essa batata, ela tem que estar cozida, descascada e amassada, para você pesar. Você vai pesar quando ela estiver assim, tá? É assim que você vai pesar a sua batata. Não adianta a gente pesar a batata com casca ou antes de cozida, tá? Por quê? Porque senão vai ter diferenças aí com relação aos ingredientes. Outra coisa sobre as batatas, tá? Vocês podem usar qualquer tipo de batata. Pode ser a Mona Lisa ou pode ser a Asterix. Deem preferência pela Asterix, que é essa daqui de casca vermelha. Tá? Então, a Cris da Espanha acabou de entrar. Então, deem preferência por essa batata aqui, porque ela tem muito mais amido e muito menos umidade, tá? O que vai acontecer? Essa batata, ela não vai ficar tão líquida. Porque a Mona Lisa, às vezes, ela fica boa. Só que já aconteceu de eu pegar batata, e a Paula tá aqui, que é a aluna do curso de nhoque, não vai me deixar mentir, que você aperta a batata Mona Lisa e ela escorre água, ela escorre líquido. Ou seja, ela é uma batata muito úmida, tá? E aí, pode ser que vá dar certo? Pode ser. Mas pode ser que você tenha chances de que também não dê certo? Pode ser. Lizzy, eu não acho a batata Asterix, só tem a batata Mona Lisa. O que você vai fazer? Compra uma batata, descasca. Você já vai conseguir ver ela logo que você descasca, se ela tem muita água ou não, tá? Aí, outro passo importante. Ó, a Paula falou, Deus me livre, Mona Lisa nunca mais. Só a batata? Não, essa mesma receita aqui, vocês podem utilizar com mandioca, com mandioquinha salsa ou batata baroa, tá? Vocês vão usar as mesmas proporções, as mesmas medidas, só que com outros tubérculos. Pode ser, então, a batata, pode ser batata doce roxa, pode ser a batata doce laranja, pode ser a mandioca, pode ser a batata baroa ou a mandioquinha, pode ser o inhame, tá? Pode ser qualquer um sem nenhum problema. O que vocês única que vocês têm que observar é com a abóbora cabotiá. Ó, a Rose é aluna do Arte das Massas. Ela falou assim, ó, fiz na sexta-feira 5 quilos com essa batata usando essa técnica, ficaram perfeitos. A Rose, ela entrega para restaurante. E ela tava semana passada até aqui, né? De encomenda para entregar lá no restaurante. Então, se vocês forem utilizar a abóbora, vocês vão dar preferência pela abóbora... esqueci o nome. Cabotiá, tá? Pela abóbora cabotiá, que é aquela de casca bem dura. Pode ser com banana da terra, pode, tá? Então, o que acontece? A cabotiá, vocês vão assar ela, tá? E aí, o que vocês ainda vão ter que fazer, provavelmente? Levar para uma panela, fogo baixo, e misturar bem, com fogo bem baixinho, para ela evaporar o máximo possível de toda a umidade que ela tem. Então, a abóbora cabotiá, ela realmente precisa passar por esse processo de ficar bem enxuta, tá? E aí, é fogo baixo, é misturar, não deixar grudar. E, gente, tem que ter paciência. Vai levar 10, 15 minutos, tudo bem. Só que esse é um processo que vai te garantir que lá na frente você consiga utilizar a sua massa e fazer o seu nhoque com essas proporções. Sim, o inhame pode, tá? O que vocês vão pensar assim?
toda a linha de raiz e tubérculo. Vocês podem colocar nessa receita, tá bom? Quanto menos água ele tiver, quanto mais enxuto ele for, melhor vai ficar a qualidade do seu produto, tá bom? A Rose falou assim, ó, eu sempre tive muita dificuldade de nhoque, até chegava a chorar. Depois que aprendi, nunca mais, né? É igual a Paula aqui também, que sofreu um monte. Vamos ver. No lugar da banana verde, daí você vai ter que usar aquela biomassa, tá? Então, voltando aqui, tá? Vocês podem pegar qualquer uma dessas casas de raízes ou tubérculos ou enfim, tá? Para usar no nhoque de vocês e vão usar essas mesmas proporções que a gente falou aqui. Eu não sei qual que é a batata Yacon, mas se ela for enxuta, se ela for seca, pode ser qualquer batata, tá? Qualquer coisa. Pode ser inhame, pode ser qualquer raiz, tá? Desde que ela não seja muito aguada, né? Que ela vai ser enxutinha, aí vocês podem sim, não tem problema nenhum. Gente, vamos só um pouquinho devagar aqui com as perguntas, porque vocês estão fazendo as perguntas que são lá da frente, lá do final, e se eu responder agora, daí vai virar uma mistureira na receita, que daqui a pouco não vai ter fim. Vamos lá. Então, cozinhou, tá? O produto de vocês, cozinhou, deem preferência sempre por no vapor, assado no forno ou no micro-ondas, tá? Então, você tem que pensar assim, ou ele tem que ser no vapor, assado ou no micro-ondas. Evitem vocês cozinharem esse produto dentro de água, porque o nhoque, o que a gente menos precisa no nosso nhoque é o quê? É a umidade. O que a gente menos precisa é água, tá? A gente não precisa de água na nossa receita. A Fátima falou que o nhoque dela sempre ficava unidos, venceremos. Travou, gente, ou não? Aham. Beleza? Não, pelas perguntas que estão chegando não travou, né? Tá. Então, vamos lá, eu vou repetir. Vocês podem fazer cozido no vapor, assado no forno ou no micro-ondas. Liz, vou fazer no micro-ondas, como que eu vou fazer? Peraí. Para vocês fazerem no micro-ondas, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse saquinho aqui, tá? E aí vocês vão colocar lá dentro. Pode ser a abóbora, pode ser a mandioquinha salsa, pode ser a batata doce. Enfim, só a mandioca que não dá certo aqui. A mandioca realmente precisa ser cozida, tá? Então, vocês vão colocar aqui, tá? No saquinho de vocês. E mesmo assim, ó, eu acho que subiu um comentário aqui do Rodrigo falando pra cozinhar com casca. Mas mesmo assim, ele interfere na qualidade, tá? Então, uma técnica, por exemplo, assim, Liz, eu vou fazer uma grande quantidade. Aí você vai pegar, coloca as batatas com casca dentro de uma panela de pressão, fecha a panela. Gente, eu fiz isso no show do Alexandre Pires, que eu fiz uma tonelada de nhoque. E aí, eu fui fazendo assim. Então, a cada 5 minutos, terminava a pressão, eu tirava uma leva de batata, tá? Isso é uma maneira rápida, a batata não vai ficar muito tempo em contato com a água. Ó, então, vocês vão colocar as batatas de vocês dentro do saquinho, tá? Aqui, tirem bem o ar, amarra. E aí, o que vocês vão fazer? Antes de colocar no micro-ondas, pode sim. A Real Márcia perguntou, se a batata estiver com muita água, posso voltar na panela depois de amassar? Pode, tá? Ó, então vocês vão colocar a batata, os tubérculos, a batata doce, a batata barô, a mandioquinha salsa, o inhame, vocês vão colocar dentro do saquinho, tá? E vão fazer um furo, assim, ó, no saquinho,
Pra quê? Pra ele não concentrar muito vapor lá dentro, porque a hora que ele tá lá dentro do micro-ondas, ele estufa, né? Ele fica assim, tá? Então, pra ele não estourar, você faz o furinho e aí você leva no micro-ondas de 5 em 5 minutos, tá? Então, de 5 em 5 minutos, colocou 5 minutos, você vai lá, abre, você vai ver que o saco vai estar estufado, fecha, coloca mais 5 minutos. Abre de novo, fecha, coloca mais 5 minutos, tá? Então, esse daqui hoje eu fiz em 15 minutos no micro-ondas, mas lembrando, sempre vão dando a pausa de 5 em 5 minutos, pra não forçar a barra com o micro-ondas de vocês, tá bom? Bom, a gente então falou sobre as batatas. Tá voltando já. Travou, apareceu pra mim que travou e agora vai voltar. Voltou? Voltou, né? Tá. A Martinha perguntou se não derrete o plástico. Não derrete o plástico, tá, gente? Não precisa se preocupar. Tá, então vamos lá. Se você não quer fazer no micro-ondas, você pode fazer no a vapor ou assado, tá? Deem preferência pelo vapor, assado ou micro-ondas. Se for, aí a Selma falou assim, se for quantidades grandes. Então, Selma, quando teve um evento ano passado, eu fiz 30 quilos de batata, tá? Então, o que acontece? Nesses 30 quilos, eu atirei para todo lado, tá? Um tanto eu enfiei no micro-ondas, fui enfiando no micro-ondas, mas eu percebi um resultado muito bom colocando na panela de pressão. Então, eu peguei uma panela de pressão grande, coloquei as batatas ali, coloquei um pouco de água e fechei. Depois que a panela de pressão pega vapor, que ela começa a fazer aquele barulho, aí você marca 5 minutos, de 5 a 7 minutos, tá? Deu os 5, 7 minutos, você pode desligar e pode tirar, tá bom? Bom, então vamos começar a nossa receita? Bora lá! O que eu tenho aqui? Eu vou desativar um pouco os comentários para que vocês possam ver o que eu vou fazer aqui na bancada agora, tá bom? E eu vou baixar um pouco aqui. Pronto. Tá? Ó, então eu tenho aqui a minha batata. Quando eu pesei com casca, tinha 566 gramas. Agora eu não sei quanto que tem. Vou pesar aqui agora. O que eu vou fazer? Vou pesar a batata e referente ao peso da batata é que eu vou entrar com os demais ingredientes aqui, tá? Essa batata, depois que você cozinha a batata, você tem que amassar ela imediatamente. Por quê? Porque quando você amassa ela quente, ela libera mais amido e ela é mais fácil para você amassar. Então, tirou a batata, descasca, amassa, coloca no prato, cobre com um plástico e deixa esfriar na geladeira, tá bom? Olha, então eu cozinhei 566 gramas de batata e eu tenho aqui agora 504 gramas de batata. Então veja por que eu não posso tomar como base o peso da minha batata crua e com casca, tá? Ela precisa ser já cozida, amassada e fria para você pesar. Então tem aqui 500 gramas, eu vou arredondar para 500 gramas de batata. Para 500 gramas de batata, eu vou entrar com um ovo, certo? Porque um ovo tem 50 gramas. A proporção de ovo que eu coloco na receita é de
A cada quantidade de batata, 10% é de ovo. 10% é o quê? Um ovo de 50 gramas. Ah, Liz, eu vou fazer 1 quilo de batata. 1 quilo de batata são 2 ovos. Ó, tem aqui o ovo, tá? Vou dar uma batida. E já vou colocar um pouco de sal aqui, ó, tá? Os temperos são sempre a gosto, tá bom? Os temperos que vocês vão usar são sempre a gosto. E aí, o que que é esse a gosto? Você pode temperar só com sal, você pode temperar com sal, pimenta do reino, você pode colocar parmesão ralado, você pode colocar raspa de limão siciliano, você pode colocar manjericão, hortelã, alecrim, limão pepper. Gente, anotem isso que eu tô falando, tá? Anotem. Vocês podem colocar pó de bacon, limão pepper, já falei, manjericão, alecrim, raspa de limão siciliano. Que mais? Parmesão. Vocês podem colocar noz moscada. Eu já vou pensar em mais ideia, mas tudo isso são coisas que vocês podem colocar e trazer sabor pro nhoque de vocês. O quanto coloca? O quanto você quiser que aquele sabor ressalte. Agora, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é misturar bem essa batata e o ovo. Continue mandando o coração, porque daí eu sei que não travou, tá? Ó, vou misturar aqui bem a batata e o ovo. Ó. E aí, gente, essa receita aqui não tem erro, tá? Vocês já vão fazer essa receita hoje, quem tá fazendo hoje, já vão fazer amanhã e já coloquem ela para jogo. Já peguem lá aquelas imagens, já peguem aqueles textos e já mandem para as pessoas que você tem o contato aí no WhatsApp. E amanhã, o seguinte, a partir de amanhã, tudo vai mudar. A partir de amanhã vai mudar o meu look, a partir de amanhã vai mudar o lugar que vocês vão assistir. Então, a partir de amanhã não vai ser mais no Instagram, vai ser no YouTube, tá? E a partir de amanhã vai mudar o nível da nossa conversa, que vai ser muito mais intenso. Então, e amanhã também tem presente. Amanhã também tem muita coisa boa. E é aquela, né? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Vamos lá. Tá aqui a minha batata. Misturei bem misturado com o ovo. Agora eu vou pesar os secos, tá? Que é as farinhas e a maisena, tá bom? Vamos lá. Sempre numa receita de nhoque, você vai entrar com até 40% de seco, tá? Pra gente não entrar com muita farinha de trigo, o seu nhoque ficar pesado, com gosto, ficar desagradável, a gente vai entrar, além da farinha de trigo, com a maisena. Por quê? A maisena, ela vai trazer leveza pro seu nhoque, ela vai permitir... Sabe quando você come o nhoque, você morde assim por fora? Ele tem uma camadinha, mas por dentro ele parece uma nuvem de tão gostoso, de tão leve. Aqui, 150 gramas. Eu tirei a tá? Tirei. Tá, então
Então, eu pesei aqui 150 gramas de farinha. Agora, eu vou pesar 50 gramas de amido de milho. Gente, é amido de milho, tanto faz a marca, tá? Não precisa ser da marca Maizena, que é bem mais caro, né? Vamos lá. Pronto. O sal eu já coloquei junto com o ovo, então não vou colocar sal aqui de novo, eu vou só misturar. Pronto. Misturei e agora eu vou juntar os meus secos com a minha batata. Só arrumar o espaço. Eu vou ligar vocês os comentários só um pouco e vocês só me falem se tá ok, tá bom? Tá ok? Estão conseguindo acompanhar? É isso que eu preciso saber antes da gente ir para a próxima etapa. Só recapitulando aqui, eu peguei as minhas 500 gramas de batata, coloquei um ovo de 50 gramas, misturei muito bem, tá? Para esse ovo já se incrementar 100% com essa batata e coloquei o sal junto com o ovo, tá bom? Lise, vou colocar tempero, vou colocar sabor? É nessa hora aqui, tá bom? Nesse outro pote, eu juntei 150 gramas de farinha de trigo com 50 gramas de amido de milho. Lembrando que o amido de milho, ele vai trazer leveza para sua receita, não vai deixar ela com sabor de farinha, tá? Porque isso é uma reclamação muito normal que a gente recebe. E ao mesmo tempo vai trazer união, tá? Porque uma das funções que a farinha de trigo tem, que a maizena tem, né? O amido é de unir os ingredientes, tá bom? Agora eu vou desligar os comentários de novo. Sim, a batata deve ser fria. Por que fria? Porque, isso é um erro enorme que muitas pessoas cometeram por muitos anos. Pegar a batata quente, amassar a batata e vir fazer o nhoque e colocar a farinha. Quando você faz isso, quanto mais quente tiver essa temperatura, mais farinha você vai ter que colocar. Mais farinha, mais farinha, mais farinha, para você talvez chegar no ponto, tá? Então, por isso que sim, a batata ela tem que estar cozida, amassada, quente, depois você leva ela para gelar. Por quê? Porque ela fria, ela geladinha, ela vai pedir menos farinha possível. Tanto é que vocês vão ver que provavelmente vai sobrar farinha, um pouquinho da farinha aqui que a gente vai usar. Ó, vou juntar aqui agora. Vou colocar a maior parte aqui e vou deixar um pouco para a hora que eu for cortar e fazer as rodelinhas, tá? Ó. Vai ficar aqui bem pouquinho, só o fundinho, porque a hora que a gente for cortar, eu preciso passar na faca, né, também, para ela não grudar na faca. Ó, vou mexendo aqui. E aí eu já vou virar na bancada. A massa de nhoque, ao contrário da massa de macarrão, a gente não pode ficar sovando ela, tá? Ela não é uma massa que você vai ficar ali sovando eternamente, como você faz com a massa do macarrão. Outra coisa, massa de nhoque não descansa, tá? Então assim, Lise, eu queria fazer nhoque, mas deu tempo de eu cozinhar a batata, ela tá gelada, e eu separei aqui as farinhas, só que eu não vou conseguir fazer agora. Posso deixar a massa pronta na geladeira, voltar e cortar depois? Não, tá? Por quê? A batata, quanto mais tempo ela ficar aqui parada em contato com a farinha e com o amido, ela vai sugando toda essa farinha e todo esse amido. E ela vai virar um chiclete. Ela vai ficar úmida e depois você não consegue mais dar ponto nessa massa. Então, Lise, eu fiz a batata, mas
mas eu não consigo fazer esse processo aqui agora. Deixa para amanhã, tá? Por quê? Você pode deixar a sua batata coberta com o plastiquinho, igual a minha tava, até 2 dias na geladeira. Então, você só vai fazer isso aqui a hora que você souber que você vai pegar e vai fazer do começo ao fim. Aconteceu esse tempo seguinte. Liz, eu comecei, tive que parar para atender o almoço, tive que parar para falar com fulano e voltei 30 minutos depois. E a massa tava mole. A gente tem que se lembrar que agora a gente está em uma época de calor. E o calor, ele acelera esse processo, além do fato de provocar fermentação na batata. Então, ninguém vai ficar descansando. Começou, pega e termina, tá? Ó, tô só fazendo voltas. E aí vocês vão ver que vai ficar tudo bem sequinho. Então, vamos lá, recapitulando. A massa, depois de pronta, não descansa, ok? Terminou de fazer aqui, já vai começar a cortar. Do lado de vocês, já tem uma panela com água fervente, tá? Minha panela eu liguei aqui. Vai cortando, já vai despejando lá na água quente. Subiu, você vai tirar da água quente e vai colocar imediatamente numa água gelada para interromper o cozimento, tá? Liz, por que tem que fazer esse processo de branqueamento do nhoque? Porque se você não fizer, se você só pegar o nhoque, cortar e congelar, quando a pessoa for cozinhar o nhoque na casa dela, ele vai demorar muito mais tempo na água, porque primeiro ele vai ter que se descongelar, depois ele vai ter que cozinhar, e a farinha vai estar crua. Então, o que vai acontecer? O seu nhoque vai desmanchar, tá? Então, por isso é importante o processo do branqueamento aqui agora. Pronto. Tá pronta aqui a minha massa. Vou dividir, ó. Estão vendo aqui? Tá? Agora que eu só vou lavar a mão só um pouquinho. Aqui, gente, o que eu fiz agora parece besteira, mas não é, tá? Terminou de amassar, lava a mão. Por quê? Porque aquela batata que fica aqui na sua mão, ela vai ficar te passando o tempo todo a impressão de que a massa tá grudenta ou que precisa mais farinha. Só que, na verdade, não é a massa, é a sua mão, tá? Então, terminou de sovar, lava a mão e aí volta e pega na massa que você vai ver que é outra coisa. Só vou dar uma amassada aqui e fazer o rolinho. Então, vamos lá. A massa de nhoque, ela não descansa, tá? Nhoque, você vai branquear antes de congelar. E agora preciso da minha faca. Agora aqui eu vou fazer os rolinhos. Ó, pouquinho só de farinha. E aí, sempre tem um pouquinho dessa misturinha pra fazer isso aqui, ó, tá? Na faca de vocês. Algumas pessoas gostam do nhoque maior, outras do nhoque menor, e aí fica a critério de vocês, tá? Liz, eu quero fazer marcadinho, faz marcadinho. Olha, minha massa, ela tá tão seca, ó, que ela tá se abrindo sozinha. Uma outra coisa importante. Amassou a batata, não precisa passar na peneira, tá? Eu já vi algumas pessoas que passam na peneira com o objetivo de tirar
a menor possibilidade que existir de algum pedacinho de batata que tenha lá dentro. E gente, eu não levo isso a mal. Eu penso o seguinte, se o nhoque é feito de batata, não tem problema nenhum, né? Quando eu falo em pedacinhos, é pedacinhos assim, ó. Estão vendo? Bem pequenininhos que ficam lá dentro. Gente, não tem problema nenhum ficar um pedacinho ou outro de batata lá dentro, tá? O que não pode é ficar assim uma bitola de um pedaço, né? Um pedação grande. Ó, minha água ferveu, agora eu vou colocar o sal lá. Eu vou cortar uma tampada pra fazer e daí daqui a pouco eu viro vocês pra olharem dentro da panela, tá bom? Ó, sal na água do cozimento. E é assim, você solta o nhoque, mistura, a hora que ele subir, você tira. Vamos lá. Por que nhoque é top? Porque nhoque é bom, porque é prático de fazer, é rápido de fazer. Você consegue dividir a produção entre hoje e amanhã, tá? Nhoque é barato para você produzir. Vocês sabiam que eu, por um bom tempo, né, o começo da minha produção foi focado em entregando nhoque, vendendo nhoque. Que aí eu colocava lá na minha caixinha térmica, ia lá na Câmara, aqui na minha cidade, né? E na prefeitura, e vendia lá. 40 porções por semana. De 35 a 40 porções por semana. Era o que eu vendia. Então, tudo bem aí? Não tá travado? Tá tudo bem? Ó, quem quiser fazer várias minhoquinhas e colocar aqui e cortar todas de uma vez, pode fazer. Ó, a faca começou a grudar, você vem aqui e passa mais farinha. É melhor você polvilhar a farinha na faca do que você ficar enchendo de farinha no seu nhoque, tá? E aqui a gente já tá indo pra última parte, eu já vou virar vocês pra panela. Eu já vou ligar vocês aí de novo, tá bom? Ó, vamos tirar esse aqui daqui. E agora eu vou virar vocês aqui. Pera. E aí vocês conseguem ver, tá? Ó, esses aqui já subiram.
Então, o que eu vou fazer? Vou tirar daqui que subiu e vou colocar na minha bacia com água gelada. Tá fazendo uma quantidade muito grande, a água começou a ficar quente, vai trocando a água, tá? Mas sempre esse nhoque aqui tem que vir para água gelada. E aí o que acontece? Aqui na água gelada ele faz processo reverso. Então quando ele tá cozido, ele sobe, certo? Na panela, ele entra, ele baixa, quando ele tá cozido ele sobe. O nhoque é o contrário, aqui na água fria, quando ele tá quente, ele tá aqui em cima. Quando ele esfria, é porque ele já desceu lá para baixo. Entenderam que ele faz processo contrário aqui? Quando o nhoque entra para cozinhar, ele afunda. Quando ele tá cozido, quer dizer que ele subiu. Lá na bacia de água fria, quando a gente coloca ele, o que que acontece? Ele primeiro ele boia. Quando ele tá frio, ele desce, tá? E agora vamos deixar aqui até subir e eu vou cortar mais um tanto aqui. E eu umedeci minha bancada, que não precisava. Deixa eu só dar uma misturada. E é bem rapidinho o processo dele subir. Eu vou fazendo aqui no canto, tá? Pra ver se vocês veem um pouco. Vocês veem aqui e um pouco da panela ali. Ó, o primeiro ali começou a subir. Ó, começou a subir e eu tô aqui, ó, na última parte. Alguém tinha perguntado quanto rende essa receita, tá? A gente já vai pesar, mas com 500 gramas de batata, ela vai ficar em 500, 600, 700, em aproximadamente 800 gramas de nhoque final, tá? Então, com 500 gramas de batata, a gente vai chegar aí entre 750 a 800 gramas de nhoque. Ó, subiram já, posso tirar. Vou tirar aqui. Ó, estão vendo aqui, eles boiando aqui em cima? É porque eles estão quentes. A hora que eles esfriam, eles vão tudo pro fundo. Agora eu vou colocar a última quantidade de batata aqui pra dentro. E agora, como que vocês vão proceder? Eu vou lavar a mão e a gente vai falar sobre o congelamento e como descongelar ele agora. Então, vamos lá. O que que vocês vão fazer? Depois que o nhoque passou na água fria, vou trazer vocês aqui de volta. De volta aqui, tá? Isso. Vou deixar vocês aqui.
Deixa eu limpar um pouco dessa bagunça. Pronto, ficou menos pior, né? Vamos lá, o que que vai acontecer? Vocês vão pegar o nhoque que tá aqui na água gelada, tá? Vocês vão tirar esse nhoque daqui e vão trazer para essa forma. Lise, o que que eu recomendo, tá? Se você tiver uma peneira grande, eu comprei uma peneira grande, vocês podem até deixar escorrer uns minutinhos aqui esse excesso de água. Coloca aqui. Ó, o da panela começou a subir. Ó, estão vendo como tem água? Esperem escorrer um pouco. Aqui. Essa forma, eu acho que ela vai ficar pequena para essa quantidade de nhoque. Tá. Agora eu já vou tirar daqui da panela, que já subiu, só para não ficar muito tempo aqui dentro. E assim, o processo é bem rapidinho. Então, você começou a cortar, já esteja com a água fervendo, vai virando para água, tira de uma água e já coloca para outra. Aqui, não tem problema ele ficar um pouquinho de tempo parado aqui nessa água fria, tá? Por quê? Porque ela é uma água fria, então ele não vai estar absorvendo essa água fria. E da mesma maneira que ele não vai estar em processo de cozimento, ele já vai ter parado o processo dele ali. Bom, o que vocês vão fazer? Tá aqui o nhoque de vocês, tá? Primeiro, pegue uma forma que comporte muito bem todo esse nhoque para não ficar empilhado um nhoque em cima do outro, tá? Antes de levar pro freezer, o que eu recomendo que vocês façam isso já depois de fazer muito teste aqui, eu vi que dava muita diferença. Sabe quando você congela às vezes e vai ficar um bloco unidos venceremos? Por que ele fica um bloco unidos venceremos? Porque tem água embaixo. E é essa água que congela e gruda todo mundo. Então, por isso que eu falei, deixa escorrer um pouco dessa água. Quando trouxer aqui para essa forma, pode deixar aqui um pouco aberto aqui fora, antes de levar para o freezer. Por quê? Enquanto ele estiver aberto aqui fora um pouquinho, ele vai secar, tá? Ele vai dar uma secada, ele vai diminuir essa quantidade de umidade que tem em volta dele. E aí, quando você levar para congelar, eles vão se congelar de maneira mais unitária do que unidos venceremos, do que aquele bloco inteiro, tá? Lise, um ou outro nhoque grudou com o vizinho, né? Por exemplo, tenho dois grudados aqui. Não tem problema. Por quê? Porque na hora que o seu cliente for preparar em casa, na hora que ele colocar esse nhoque ou para assar no forno ou para finalizar com o molho na panela, eles vão se separar, tá bom? Então, vamos lá. Fiz o nhoque, passei no branqueamento, a água bem quente, fervendo, subiu. Tirei, coloquei na água fria, bem gelada. Gelou, tirei. Deixa escorrer um pouco, tá? Traz aqui para uma forma bem aberta. Se você desconfiar que tem umidade, o que você pode fazer? Você pode deixar a forma em pezinho, assim, em algum canto, bem inclinado de levinho, que toda a umidade que estiver embaixo do nhoque vai escorrer. E aí você pode vir com um papel, um guardanapo de papel e enxugar esse excesso de água que tem aqui dentro, tá bom? Deixa eu tirar esses aqui. Bom, você entregou esse nhoque congelado para o seu cliente dentro de um potinho. Como que ele vai preparar? Se for na panela, ele pode colocar direto dentro do molho, tá? E ele vai descongelar o nhoque lá no molho. Só que esse molho tem que cuidar para não ser assim um molho muito grosso. Por exemplo, assim, um molho muito grosso de um bechamel ou um molho muito grosso 4 queijos. Por quê? Porque quanto mais esse tipo de molho fica no fogo, mais ele engrossa, mais ele empapa, tá? Então, o ideal é que sejam molhos leves, molhos mais líquidos.
Ah, Lise, mas o meu cliente vai servir com molho 4 queijos. O que ele pode fazer? Ele pode, então, colocar um pouquinho no micro-ondas para tirar o excesso do congelado, tá? E aí, depois, ele vira dentro da panela do molho. Ah, eu esqueci de tirar a tara da forma para pesar. Vamos pesar aqui com a forma para ver mais ou menos. Essa forma, ela pesa, eu acho que é umas 150 gramas que ela pesa. E aqui deu 1,103 kg. 1,103 kg menos 150, deu 950. Ou ela pesa 200 gramas? Não sei. Ó, deu 830 gramas de nhoque, tá? Então, uma receita com 500 gramas de batata, 150 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de maisena, um ovo de 50 gramas, fechou pra gente o total de 836 gramas de nhoque pronto, tá? Então, se você quer fazer 1 quilo, você pode entrar aqui com 650 gramas de batata, tá? Vai ser mais ou menos isso aí, 650 gramas de batata, vocês vão fechar redondo em 1 quilo. Se for 700 gramas de batata, ela passa ali um pouquinho, vai ficar com 1,1 kg em média, tá? Pra vocês verem como ela é uma receita que rende bastante. Bom, eu vou ligar aqui agora, tá? Pra vocês mandarem as perguntas. Vou tentar responder todo mundo, vamos devagarzinho, para que eu consiga responder todos vocês. Ah, deixa eu só finalizar. Eu estava falando sobre o modo de preparo. Uma outra alternativa bem legal que vocês têm é o seguinte, é entregar esse nhoque já com o molho, tipo no mesmo potinho, nhoque e molho. Como que vocês vão fazer? Vocês vão congelar o nhoque primeiro. Leva o nhoque e congela. Congelou o nhoque, e aí já pode ser até no potinho lá, você vai vir depois com molho frio, tá? Molho frio sempre, e vai derramar esse molho frio em cima desse nhoque congelado. Por que que o nhoque tem que estar congelado? Porque se eu pegar esse nhoque aqui agora e soltar ele dentro de um molho, ele vai ficar absorvendo aquele molho, tá? Até ele congelar, e ele demora um tempinho para congelar. Quando ele tá congelado, a proteção entre o nhoque e o molho é a pedra de gelo, tá? Então, o nhoque e o molho só vão se ver, só vão se conhecer quando eles estiverem, por exemplo, lá dentro do micro-ondas sendo preparado. Por quê? Aí aquele gelo vai derreter, o nhoque vai começar a descongelar, o molho vai começar a descongelar junto, e aí é que vai entrar em contato o nhoque e o molho. Beleza? Quero reforçar o seguinte, amanhã, ó, nós estamos em 280 pessoas. As 284 pessoas estão intimadas a estarem aqui amanhã, porque tem muita coisa boa que vai acontecer aqui amanhã, tá? Então, amanhã tem roupa nova, tem assunto novo, tem receita nova, vai ter... Enfim, é tanta coisa nova, porque o que a gente fez? A gente veio esquentando vocês, né? Quem passou aqui pelo aquecimento? A gente veio esquentando. Essa receita é para quantas pessoas? Depende. Aqui vai dar para aqui dá para 3 pessoas, tá? E se tiver algum acompanhamento, vai dar para 4. A live vai ficar salva, tá? Então, depois vocês podem reassistir. 500 gramas. As minhas porções são todas de 500 gramas, tá bom? Posso usar essa massa para fazer nhoque recheado? Lia, pode, tá? Mas dentro do Arte das Massas tem uma outra massa que é muito melhor para nhoque recheado. A live vai ficar salva. Chegou a 300... Chegou? Eu não vi, Cris. Eu espero que você tenha feito um print disso aí, viu? Bora lá. Amanhã tem
uma surpresa pra vocês, tá? Então, amanhã tem uma baita surpresa pra vocês. Vocês nem pensem em não estarem aqui amanhã. Sim, gente, quem não conseguiu pegar a aula desde o começo, quem acabou perdendo um pouquinho, por conta da internet lá também no começo que não tava muito boa, vocês podem reassistir. Eu já vou deixar salva ela aqui no feed, tá bom? E aí, quem entrou depois, é legal reassistir a live, porque no começo da live eu falei de um presente, tá? Porque é o seguinte, pode colocar o molho que quiser, tá? O molho é livre, gente. O que que acontece? Me perdi no que eu estava falando? Tá, o presente, tá? No começo dessa aula, eu falei pra vocês que vocês iriam receber um presente, tá? Que é um arquivo de imagens que vocês vão poder divulgar os nhoques de vocês, tá bom? Já amanhã, tá? Não é pra vocês esperarem, não é pra guardar pro final do ano, não é, gente. Não é aquele presente que a gente pega e guarda. É aquele presente que a gente pega e usa, tá bom? Isso, eu usei batata Asterix. Então, lá tem um texto escrito, tá bom? Do que vocês vão mandar pro cliente e tudo mais. Como fazer para não escurecer? Silvia, não vai escurecer, esse nhoque aqui ele não vai escurecer, tá? Por quê? Porque a gente cozinhou a batata, a gente amassou imediatamente, dela foi gelar, tá? Então, não tem, ela não vai escurecer, não se preocupa. Quantidade de molho para 500 gramas de nhoque. Eu sou uma pessoa que gosta de fartura de molho. Então, se a pessoa, por exemplo, vai levar num forno para finalizar no forno, tem que ser quantidades iguais. 500 de molho e 500 de massa. Se a pessoa for fazer na panela, pode ser um pouco menos de molho, tá bom? Tá, o nhoque, gente, quando ele congela, se acontecer dele grudar um pouco na forma, vocês vão fazer isso aqui, ó. Pega a forma de atravessado e aperta ela um pouco para baixo, nos dois lados. Ele desgruda inteirinho, tá bom? Precisa cobrir para congelar. Então, vocês vão colocar um plastiquinho desse por cima. Assim. Aqui, essa minha forma eu vou ter que trocar, porque ela tá muito pequena, tá? Por quanto vender? O valor da porção? No mínimo R$20, tá? Aí vai depender do valor que vocês estão pagando o quilo da batata. Mas se o quilo da batata tiver em média de R$4, vocês podem vender por R$20 a porção, tá bom? E aí, o negócio é o seguinte, quem entrou no desafio, quem vai colocar para vender, lembre-se, vou mandar para 50 pessoas, manda para os vizinhos, manda para os parentes, manda aquelas fotos legais que eles vão olhar e falar assim, nossa, fulana tá fazendo isso aqui, mas eu vou querer provar, tá? Então, não percam. Posso secar o nhoque no varal horizontal por cima de um Perflex? Não precisa, tá? Chef Sem Fronteiras não precisa dar esse trabalho. O pouco que você já deixar ele numa peneira ou aberto na forma, ele já vai resolver. Porque a gente não quer secar esse nhoque completamente como uma massa seca, tá? É só para ele perder o excesso de água. 500 gramas, tá, gente? 500 gramas. Tá, daí, por exemplo, assim, ó, tem algumas pessoas que estão falando que o preço da batata tá R$9. Aí vocês vão ter que analisar, compensa usar a batata Asterix? Não compensa, será às vezes pegar a batata Mona Lisa, descascar, analisar ela e trabalhar com ela, que às vezes tá mais barato, né? Ou às vezes pensar assim, um nhoque de batata doce com molho de frango, um molho branco com bacon, que fica sensacional e super combina com uma batata doce. Aí o que eu vou recomendar? Que vocês deem uma avaliada nessa questão do valor dos ingredientes, tá? Não, Liz, eu decidi que eu vou fazer com a batata Asterix. Então, aí você vai precisar fazer a conta, tá? Do valor. Não, gente, esse valor de sugestão de R$20 é sem molho, é só o nhoque. Se a pessoa quer o molho, daí depende do molho que vocês vão colocar. Para 500 gramas de nhoque, são 500 ml de molho. Pode ser usado mandioca, sem problema.
Agora coloquem aqui pra mim nos comentários o seguinte, quem é que vai voltar aqui amanhã? Ponto. É só isso que eu quero saber. Quem vai voltar aqui amanhã? Podem colocar nos comentários. Porque amanhã tem mais uma surpresa de continuidade dessa aula aqui de hoje. Eu só quero ver, colocando nos comentários, quem vai voltar aqui amanhã. E eu não sei se eu fico mais feliz por tudo que vai ter de conteúdo amanhã ou porque eu vou estar de roupa nova. É bom estar de roupa nova, né? Eu gosto. Isso aí. Ó, só tá subindo, ó. Eu. O Ricardo vai estar aqui amanhã. A Maria vai estar aqui amanhã. A Selma, a Tereza. E amanhã, só quero lembrar pra vocês que vai ser no YouTube, tá? Mas vocês vão receber em todos os grupos aí os links pra vocês assistirem. Às 20 horas. Então, a live de terça, quarta e quinta vai ser às 20 horas, tá? Todos os dias no mesmo horário. Ó, o Anderson, subiu aqui, ó, o Anderson Belotto, ele é meu esposo. Se ele não estiver aqui amanhã, ele vai estar aí no quarto dele. Então, ele vai estar aqui de qualquer jeito. Eu estarei. Congelar. Kátia, para congelar o nhoque, agora aqui é só levar para o freezer. Depois você vai embalar e o seu cliente, para descongelar, ele vai fazer isso já direto no molho. Ah, e a Renata lembrou uma coisa. Amanhã dá para assistir pela TV, porque vai estar no YouTube, tá? Ah, pode ser, Rosa. Se você faz assim e dá certo, não tem problema nenhum, tá? Amanhã, então, é às 20 horas. A Isa falou, adorei tanto a live da lasanha quanto a do nhoque. Te adorei, você é muito simpática e ministra muito bem o mal. Então, venham amanhã, porque amanhã eu vou estar de roupa nova. Grupos, tem grupo. Gente, quem ainda não está em grupo de WhatsApp, para receber os links e os recados, vocês podem ir lá no meu link na bio ou me chamar no direct. Também podem me mandar um oi ali no direct, que aí eu mando o link para vocês entrarem para dentro dos grupos do WhatsApp. Por quê? Quando vocês estão lá nos grupos, a Rê manda todos os links, manda os horários, manda a mensagem bem certinho, tá bom? Para vocês não perderem nada. Inclusive, quando começa, ela também manda uma mensagem lembrando vocês, tá bom? Gente, é isso. Oficialmente está aberta a nossa segunda-feira, tá? Quem não assistiu a aula da lasanha, ela tá salva lá no Instagram. Vocês podem dar uma olhada que ela tá por lá. Quantos de porção por pessoa? Se for só o nhoque, 250 gramas, tá? Então, que eu estava falando, oficialmente está aberta a nossa segunda-feira. Foi essa nossa live do Papo Massa, tá bom? Encontro vocês amanhã às 20 horas. Opa, a Beth falou assim, Liz, já estou fazendo e vendendo. Tá? Então, marca de farinha, eu uso a Venturelli. Alguém tinha perguntado da farinha Sol, mas eu não posso indicar porque a vez que eu testei a Sol aqui na minha cidade, foi assim, bem decepcionante a qualidade da Sol. Mas a gente não sabe, ela pode mudar de estado para estado, essa questão da qualidade aí também, né? Às vezes do que eles mandam para determinados lugares. Gente, um beijão pra vocês, tá bom? E aí amanhã a gente volta aqui. Kátia, pra descongelar é direto no molho, tá? Coloca no molho e bota cozinhar. Não precisa passar em água fervente. Isso então, pessoal. Até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau!